já há 20 anos, desde a primeira vez que se candidatou. Sente-se motivado e com força para continuar? Completamente. Se eu não tivesse essa força e essa vontade, não me candidataria, porque são 20 anos, 20 anos de muito esforço e muito sacrifício em relação, especialmente relacionado com a família, e no entanto eu continuo com a mesma força que tinha há 20 anos. Se não a tivesse, não me candidataria. Qual é o balanço que faz destes últimos 20 anos? São extremamente positivos. Nós pegamos numa comunidade com sérios problemas há 20 anos, fomos fazendo aquilo que foi possível fazer em termos de mudança, especialmente nas infraestruturas do bairro. Eu recordo-me, por exemplo, há 20 anos não tínhamos um campo de futebol. As crianças, as nossas crianças, os nossos jovens praticavam futebol em espaços deploráveis, numa situação deplorável. Hoje temos 6 campos de futebol, temos campos de beisebol, temos campos de basquetebol, estamos a construir um ringue de patinagem no gelo e estamos pela primeira vez a construir um pavilhão de futebol de salão que vai estar concluído no fim deste ano. Quais são os aspectos que ainda pretende melhorar após estes 20 anos? O que há ainda por fazer em Ironbound e Newark? Há duas áreas que são críticas para a qualidade de vida das pessoas que vivem no Ironbound. Uma é a área da saúde e é necessário estarmos atentos a isso, porque depois do encerramento do Hospital de St. James, nós temos a necessidade de criar condições para que as pessoas não se devam ausentar do bairro quando têm necessidade de o fazer na área da saúde. O outro aspecto é o aspecto da continuação da construção de escolas novas. Estamos com 2 escolas novas, uma construída, outra na sua fase terminal, e que vai abrir em setembro, mas estamos atentos, por exemplo, às condições das restantes escolas que foram construídas no século XIX. Eu ia pegar muito por essa questão da educação. Outros bairros aqui nas redondezas já têm 3 escolas construídas nos últimos 6 anos, que em Ironbound a última a ser remodelada foi em 1979. O Education Law Center escreveu que a maior parte das escolas, se não todas aqui em Ironbound, estão sobrelotadas e com condições muito degradadas. Pretende fazer alguma coisa, remodelar? Disse-me agora que vai construir uma nova escola. Não, uma já foi construída, uma escola nova, a escola da Oliver Street. A outra escola que está na sua fase terminal de construção, a South Street School, vai abrir agora em setembro. Portanto, temos 2 escolas novas. A Lafayette está a atravessar um período de reabilitação, de renovação completa. A minha preocupação grande tem a ver com a superlotação nas escolas da End Street e a Wilson Avenue School. São as 2 escolas que têm uma prioridade, que vão ter uma prioridade muito maior, especialmente a Wilson Avenue School, que tem sérios problemas relacionados com o meio ambiente, e é necessário que haja continuidade na pressão que estamos a pôr para que a escola da Wilson Avenue seja construída também. Mas é necessário ver, por exemplo, que o nível de aproveitamento escolar no nosso bairro é muito alto em relação ao nível de aproveitamento escolar dos outros bairros. E isso deve-se essencialmente ao trabalho dos professores, dos administradores e do envolvimento dos pais na vida dos alunos. Passando agora para outra questão que também preocupa muito a comunidade. Segundo os últimos dados do FBI, a criminalidade em Newark e até no Ironbound está a crescer, mas ainda continua alta. Está a precisar ou seja, o que é que pretende fazer em relação a esse fator da criminalidade?
Não é uma questão de fazer, é uma questão de apoiar medidas que estão a ser criadas pela administração de Newark, de atualizar os números, por exemplo, de agentes da polícia que estão distribuídos pelos vários bairros. No nosso bairro, o número de agentes da polícia tem subido consideravelmente nos últimos 4 anos e é isso que vamos continuar a fazer. Quando temos a necessidade de discutir o orçamento da cidade, nós, como Conselho Municipal, temos a necessidade de procurar recursos para que haja mais agentes policiais nas ruas. E isso está-se a verificar lentamente. Estamos a aumentar o número de agentes policiais. O nosso bairro não é diferente. Muito do crime que acontece no nosso bairro vem de fora. É necessário ver isso também. E eu creio que as medidas que têm sido implementadas pelo Presidente da Câmara, pelo Mayor, e apoiadas pelo Conselho Municipal, vão dar os seus frutos num futuro próximo. As estradas também, eu estou aqui há pouco tempo, mas já reparei que as estradas estão um pouco degradadas. Não estão nas melhores condições. Tem algum projeto em mente para resolver esta situação? O projeto que temos é a renovação de tempo em tempo das ruas. O orçamento da pavimentação das ruas numa cidade como Newark é da responsabilidade do Estado. O Estado dá à cidade, por exemplo, a possibilidade de designar 2 ruas por cada bairro por ano para fazer a pavimentação. Este ano estamos a fazer a pavimentação da Congress Street, da rua St. Charles, e vamos fazer da Emmett Street, que está em umas condições degradantes mesmo. Ao mesmo tempo, há uma preocupação muito grande de reparar, especialmente os buracos que estão nas ruas. Eu apresentei há pouco tempo uma lista com cerca de 2 páginas de ruas com buracos. Estamos a fazer a reparação desses buracos, lentamente, claro, porque temos 5 bairros e todos eles têm a sua prioridade e espero que num futuro muito próximo, antes do verão, tenhamos o problema resolvido em termos da reparação dos buracos. Pode exemplificar com algumas ruas que estão nesse plano? Sim, a Oliver Street School, por exemplo, a rua da Oliver Street School, onde está a escola da Oliver Street, é uma rua que tinha uma série de buracos, hoje estão completamente reparados. Há outras que foram referenciadas e estão a ser reparadas. Ainda tive a oportunidade na passada semana, mandar uma lista nova, porque uma das coisas que eu faço é, por exemplo, eu uso o Facebook, por exemplo, para pedir às pessoas que vivem em certas ruas, que têm problemas, que têm necessidade do nosso apoio, de me mandar a informação, de me enviar a informação. E quando a informação é enviada, eu envio para o diretor do departamento o nome das ruas e o local onde existe o problema para resolver. Essa questão do Facebook cria uma proximidade muito grande com as pessoas. Como é que está essa situação da sua equipa em relação às redes sociais e a essa nova forma de contactar com as pessoas? Eu uso o Facebook muito, tanto no aspecto de reforçar a proximidade com os residentes do nosso bairro, e uso especialmente em questões relacionadas com a qualidade de vida das pessoas. Um caso em questão, por exemplo, foi há cerca de 3, 4 anos tivemos um furacão muito grande onde houve cortes de eletricidade enormes durante muito tempo, porque 2 estações de eletricidade foram abaixo, e eu usei o Facebook precisamente para não só contactar com as pessoas, mas também contactar com a firma quando necessário, para podermos dar a informação clara e concisa às pessoas. Isso acontece também em questões, por exemplo, de limpeza de ruas, de recolha de lixo. Sempre que há uma questão essencial para a qualidade de vida das pessoas,
eu uso o Facebook com esse sentido. As rendas das casas, pelo que tenho percebido e pelo que me têm dito, estão a aumentar consideravelmente nos últimos anos. Isto deve-se à proximidade com Nova Iorque. Muitas pessoas trabalham em Nova Iorque e começam a procurar casa em Newark. Há algum projeto que impeça esta sobrevalorização das rendas das casas? Não, porque nós não somos imunes ao desenvolvimento que está a acontecer nas áreas periféricas de Nova Iorque. Uma área designada para que haja a construção de prédios de habitação é a área da Estação de Caminho de Ferro. Estamos a assistir a um fenómeno que, por exemplo, Hoboken já assistiu, Jersey City está a assistir, Harrison está a assistir e, portanto, nós não somos imunes a essa transformação toda. Ao mesmo tempo que isto está a acontecer, nós não podemos perder de vista o facto de que o nosso bairro foi construído por pessoas de classe média, pessoas trabalhadoras que continuam a viver o nosso bairro. E nós não podemos permitir que as transformações que estão a acontecer no bairro, que vão acontecer, quer queiramos, quer não, descaracterizem o bairro. Porque o bairro tem uma característica muito especial. Quando falam no Ironbound, falam no Ironbound com um certo sentido. As pessoas que estão de fora e querem se mudar para o Ironbound devido à qualidade de vida que o Ironbound tem, à conveniência de ter um aeroporto e um porto e uma estação de caminho de ferro bem próxima e, portanto, tem cafés, tem restaurantes, tem tudo o que eles necessitam para poderem viver. Nós não somos imunes a isso. A sociedade hoje, especialmente os mais novos, estão a procurar essas conveniências, mudando-se para áreas à volta da estação de caminho de ferro. Isso vai obrigar, naturalmente, à subida das rendas. Nós não podemos permitir que os erros que foram cometidos em termos de construção, em termos de desenvolvimento económico, que foram cometidos por outras cidades periféricas de Nova Iorque, sejam cometidos por nós. E, portanto, há necessidade de manter as características muito especiais do nosso bairro e apoiar iniciativas que permitam, por exemplo, que pessoas da terceira idade, que são responsáveis pelo desenvolvimento e pela imagem que o bairro criou, ficarem a viver no nosso bairro. É isso que estamos a fazer. E para além de mais pessoas, também há a possibilidade de mais empresas começarem a investir em Newark e especialmente no Ironbound. Isso é positivo para o bairro? É extremamente positivo porque cria emprego. E criando emprego, essas empresas, especialmente empresas limpas, empresas com produtos que estão envolvidas em produtos de caráter limpo, não empresas relacionadas com o meio ambiente. O Ironbound no passado era conhecido como um local onde empresas relacionadas com lixo, por exemplo, vinham. Eu recordo-me, há 30 anos, a colocação do incinerador foi feita no Ironbound, especialmente porque criou-se uma imagem de que o Ironbound era um bairro pobre de imigrantes e que não tinha condições para esse desenvolvimento que é necessário ter. Hoje estamos com uma imagem completamente diferente. Hoje as pessoas responsáveis, por exemplo, por companhias, por firmas de recolha de lixo, já não preferem vir para o Ironbound porque o Ironbound mudou de imagem. Hoje tem uma imagem muito mais limpa. A recuperação da zona ribeirinha ajudou muito a que essa imagem fosse mudada e hoje o Ironbound é uma área que não é de passagem, é de destino. E há algum incentivo especial a essas empresas ou indústrias que querem investir no Ironbound? Os incentivos são sempre dados através de decisões que são tomadas pelo Conselho Municipal. E nós temos constantemente aprovado, por exemplo, redução de impostos com o fim de atrair essas firmas para virem para cá. Agora, quando eles tomam a decisão de virem para Newark,
o que eles querem é vir para o Ironbound. Por causa de quê? Por causa da segurança, por causa da qualidade de vida e por causa de tudo o que eles têm em termos de acesso. Restaurantes, cafés, as pessoas podem andar na rua de uma forma despreocupada, coisa que, infelizmente, não acontece nos outros bairros. O Sr. Vereador está a concorrer com o apoio do novamente eleito, agora eleito, Mayor Baraka, que faz parte do time Baraka. Há 4 anos não o apoiou. Por que esta mudança de direção agora? Porque 4 anos foram suficientes para verificar que o trabalho que ele fez foi um trabalho excepcional. Eu conheci-o como vereador do Bairro Sul, na altura. Ele estava ao meu lado nas reuniões do Conselho Municipal e as posições que ele assumiu nessa altura eram posições de caráter duvidoso em termos de relações com o nosso bairro e com outros bairros. No entanto, em 4 anos, ele portou-se de uma forma muito pragmática. Ele governou a cidade de uma forma muito pragmática. Pôs de lado a ideologia política, pôs de lado o radicalismo que ele sempre professou enquanto vereador do Bairro Sul e governou a cidade de uma forma muito pragmática. Todas as situações ou projetos relacionados com o nosso bairro que tinham que ter o apoio dele, a todos eles ele apoiou e apoiou de uma forma forte, coisa que não aconteceu com outros mayors antes dele. Eu recordo uma situação, por exemplo, em que nós precisávamos de cerca de 6 milhões de dólares para fazer um ringue de patinagem sobre o gelo e ele telefonou-me e disse-me que não só ele, pessoalmente, ele se envolveu nessa questão, mas enviou comigo, fomos os dois, o chefe dos serviços municipais, fomos à capital do Estado e conseguimos trazer os 6 milhões de dólares. Portanto, houve um envolvimento pessoal da parte dele para que este projeto fosse realizado. Estas situações definem a qualidade de uma pessoa como mayor. E, portanto, eu não tenho problema absolutamente nenhum de reconhecer que as minhas opções de há 4 anos são opções diferentes em termos de apoio a pessoas. E na política isso acontece constantemente. Não tem nada a ver com questões pessoais, tem a ver com o facto de que ele fez um trabalho excepcional e fez de uma forma pragmática, pondo de lado a ideologia política e o radicalismo que ele mostrou ou demonstrou nos tempos em que era vereador do Bairro Sul. O Dia de Portugal está a chegar, a cidade e especialmente Ironbound festeja o Dia de Portugal com muitas atividades. O que é que espera que vá acontecer agora neste mês, porque é o mês de festividades, e já que as eleições são no próximo dia 12? Eu espero que as celebrações do Dia de Portugal tenham o mesmo nível das anteriores. Eu estou envolvido desde há algum tempo a esta parte, bastante, em termos de apoio às celebrações do Dia de Portugal. Não estou envolvido nas decisões relacionadas com o Dia de Portugal, mas dou o meu apoio à Comissão, uma Comissão que está a fazer um trabalho excepcional e o trabalho que eles fazem permite-nos que continuar com o Dia de Portugal bem vivo. Este ano temos, a mais-valia da inauguração do Monumento aos Veteranos luso-americanos, que será feita no próximo sábado, e eu estou também envolvido nisso, e portanto é uma responsabilidade da minha parte continuar a apoiar as atividades do Dia de Portugal, porque, como eu disse muitas vezes, como eu tenho dito muitas vezes, nós sentimos muito mais Portugal quando estamos fora de Portugal do que quando estamos lá dentro. Não sei se conhece o seu opositor pessoalmente ou mesmo o trabalho dele, quer dar alguma opinião sobre o seu opositor? Conheço extremamente bem tanto o trabalho dele como o caráter dele. Eu não sei se sabem, mas eu sou responsável pelo progresso que ele teve
enquanto policial, enquanto polícia. Por exemplo, lembro-me de uma situação em que eu fui obrigado a vender a alma ao diabo para que ele fosse promovido numa altura, de capitão a subchefe. Quer contar essas histórias? Não. São histórias que eu contarei mais tarde. Depois tive a oportunidade, o Presidente da Câmara, o Mayor, consultou-me quanto à colocação dele no lugar de chefe da polícia e eu disse que sim, porque essencialmente era uma pessoa da comunidade e era uma pessoa que podia resolver os problemas da comunidade em termos de segurança. No entanto, isso não aconteceu. Há um caso muito curioso de há 3 anos, quando foi criado um quartel da polícia novo no bairro Central. A administração da cidade teve a obrigação de tirar 12 agentes de polícia do nosso bairro para criar o quartel-general novo, e eu tive uma oportunidade de me demonstrar contra essa decisão. Pedi inclusivamente ao chefe da polícia, portanto o meu opositor, que se demonstrasse também contra essa decisão, e ele acomodou-se, não reagiu absolutamente nada. São situações muito curiosas e que demonstram, para além de tudo, o caráter de uma pessoa. Por outro lado, nós quando entramos na vida pública, na política, por exemplo, estamos sujeitos a que vasculham e que revelem tudo o que nós somos e a forma como nós vivemos. E há muita coisa duvidosa em termos do caráter do meu opositor. Por último, quer deixar alguma mensagem a quem possa votar, ou quem queira votar, ou quem ainda está indeciso? Não, a única coisa que eu peço é que as pessoas olhem para os candidatos, vejam os candidatos de uma forma clara, não influenciados por amizades ou questões pessoais. Quando nós nos candidatamos, temos 2 coisas a apresentar: o nosso trabalho e o caráter que nós temos. E eu não quero que daqui a algum tempo as pessoas digam eu fiz um erro, cometi um erro porque não vi realmente que havia uma diferença em termos de caráter de um candidato para o outro. Nós temos que pôr de lado, quando temos que escolher os nossos políticos, e isto é uma questão em que eu ponho muito peso, nós temos a obrigação e a responsabilidade de escolher os políticos que nos possam oferecer condições para não podermos duvidar do caráter deles. Só espero que as pessoas o façam desta vez, porque um trabalho de 20 anos, trabalho feito com honestidade e integridade, não pode ser posto de lado de uma forma muito subtil e muito leve.